acredito que o mesmo clube, né, de chegar nessa Libertadores, levantar essa taça, né, acho que jogando no Corinthians nada menos do que ser campeão, buscar ser campeão em todos os campeonatos, né. Então eu chego com essa cabeça também de entender que o professor Carille passa o mais rápido possível, me adaptar e entrosar com o grupo e começar essa campanha aí com eles desde o começo, bem fisicamente. Desde antes do anúncio, né, do acerto, quando o Corinthians já estava negociando com você, enfim, as informações que chegavam para a gente aqui com o Campeonato Brasileiro ainda rolando, é que você tinha uma preferência por jogar pelo lado do campo. Eu queria saber se você mantém isso nesse começo, se você pretende disputar a posição ali com o Cleison, com o Marquinhos, com o Romero, ou se por essa necessidade, agora que o Corinthians perdeu o centroavante, você já jogou assim também, se você acha que pode ser um caminho mais fácil para uma titularidade. Olha, para ser sincero, eu vim para cá, né, quando já vinha as conversas e tudo, pensando pelo Campeonato Brasileiro que eu fiz, que o Carille, né, tinha a ideia de me utilizar pelos lados, né, mas já numa conversa que a gente teve, a gente conversou um pouco sobre se precisasse de mim numa situação de centralizado, que é uma posição que eu já joguei também, né, mas eu acredito que pelo Campeonato Brasileiro, ele viu o Dutra naquela posição, acho que na cabeça dele a primeira ideia é me utilizar pelos lados. Dutra, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, quase boa noite. Eu lembro que a sua negociação, pelo menos as tratativas, começaram ainda com o campeonato do ano passado, brasileiro, rolando, né? Você esteve muito perto, depois o Corinthians recuou, no final acabou dando tudo certo. Queria que você falasse um pouquinho desses momentos, você ainda jogando pelo Avaí, com as negociações rolando, o pessoal da sua família também acabou se posicionando. Como é que foi, até se teve alguma angústia de saber se isso ia dar certo ou não ia? Olha, para falar em negociação, ela foi acontecer mesmo para o final, né, perto de quando eu assinei. Teve uma intermediação que não partiu da gente, que aí pode ter sido antes, né, mas quando chegou para a gente, né, oficial, já estava já para finalizar, e aí a gente veio a conversar mesmo quando finalizou o campeonato, e aí eu fui no clube, encontrei com o Alessandro e tudo, e a gente acertou. Mas tudo que aconteceu antes foi através de uma intermediação que não partiu da minha família, né, então eu fiquei sabendo pelas notícias, mas não sabia se era oficial ou não. Eu te perguntei isso até para saber se você se sentia ansioso para finalmente dar certo com o Corinthians, porque no seu histórico tem lá que em 2012, no Mundial de Clubes do Japão, você jogava pelo Kashima, e você estava na conquista do Mundial, até viveu uma experiência ali de torcedor mesmo, no meio da torcida, embaixo do bandeirão. Aquele dia mudou alguma coisa no seu plano de carreira? Você começou a sonhar com a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro, jogar pelo Corinthians, de repente disputar um Mundial pelo Corinthians? Não, cara, com certeza o Corinthians, ele é um clube que eu acredito que, como mexeu comigo, né, do outro lado do mundo, mexe com muitas pessoas, né? E eu estar ali presente, né, embaixo do bandeirão mesmo, torcendo pelo Corinthians, e, poxa, eu com certeza coloquei um sonho ali, não sabia quando iria acontecer, mas a minha vontade de voltar para o Brasil, se eu fosse escolher um clube, com certeza seria o Corinthians. E eu fiquei um pouco ansioso, né, falando de mim, não sabia das negociações quando eu vi as notícias, porque eu queria muito que desse certo, né? Eu sabia que eu estava, né, tendo que focar, trabalhando pelo Avaí, o time precisava muito de mim focado, só que é normal, um ser humano, você vê o seu nome no maior clube do Brasil, você quer que dê certo, né? Então, quando eu vi que era realmente oficial, e foi com certeza uma alegria muito grande, não só minha, como da minha família. E quando eu assinei hoje, né, que pude finalizar tudo, aí a gente concretiza esse sonho, que não vou falar que começou aquele dia, mas com certeza aquele dia aumentou, e pô, é muito bom estar realizando isso hoje. Você está falando, Dutra, aqui à esquerda, que você está sentindo o tamanho do Corinthians nesses dias, né? Queria que você falasse desde novembro, dezembro, quando começou essa história, até agora, principalmente nesses primeiros dias de Corinthians, o que você está percebendo a respeito do clube? Não, eu já sabia que era um clube gigantesco, né? Como eu falei, para mim é o maior do Brasil, mas a estrutura eu não conhecia, né? De estar aqui, de estar vendo o CT do clube, né? E os profissionais, tudo que tem aqui. Em tão pouco tempo eu saí, eu trabalhei em outros clubes no Brasil e fora,
que o Corinthians é disparado o mais estruturado, né? Além de ter uma torcida e uma camisa muito forte, a gente sabe que tem muitos clubes no Brasil que não tem uma estrutura, mesmo tendo a camisa forte. Então, eu cheguei aqui, poxa, com certeza, foi uma surpresa muito boa. Eu falo nesse sentido, né? Fui surpreendido positivamente pela estrutura do clube. E sobre posicionamento, você falou que já chegou a conversar com o Fábio Carille, se ele precisar que você atue mais centralizado, é a posição que o Corinthians precisa. O Corinthians está precisando de um centroavante, né? Inclusive o Alessandro, gerente de futebol, ontem falou que está atrás de um jogador para atuar nessa posição. Pelos lados do campo, há mais competição, digamos assim. Você já chegou a pensar nisso? De repente eu vou arrumar uma vaguinha mais tranquilamente ali, se eu for o 9? Eu não pensei assim tranquilamente. Eu acho que eu vim para cá, tenho meus méritos, então eu tenho que acreditar, né, no meu potencial, independente de já chegar a jogar ou esperar uma oportunidade, né? Por ter outros jogadores que estão na posição, né, eu tenho que pensar em fazer o meu melhor. Eu conversei com o Carille, caso ele precise, não querendo forçar uma situação, mas porque eu já joguei ali, ele me perguntou, né, mas eu falei que como eu joguei o Campeonato Brasileiro pelos lados, e como ele me viu também, né, ele me conhece jogando ali, de centroavante. Eu não sei se ele tem a ideia de como eu jogo, porque eu não sou uma referência, como era o Jô, né, como é o Casim. Eu sou aquele falso 9, que jogo ali, tenho uma altura boa, posso brigar pelo alto com os zagueiros, mas sou mais de movimentação, né, de explorar a velocidade. Então, eu não sei se mudaria um pouco a característica do time mesmo, né? Então, isso é mais para ele, né? Eu estou chegando agora, eu quero fazer o meu trabalho e estar bem fisicamente, pelos lados, pelo meio, onde ele precisar, eu quero estar bem. Ô Júnior, você é o falso 9, não é o homem de referência ali, mas o Corinthians agora está precisando de um artilheiro, né? Você é homem em gol, fez 9 no Campeonato Brasileiro, você é homem em gol, você vem para assumir essa função, já que o Jô está deixando a equipe, que foi artilheiro do time no ano passado? Então, eu aonde joguei sempre fiz gols, mas eu nunca fui o 9 referência, né? Aquele 9, eu sempre fui um segundo atacante, né, jogando como 9, como eu falei, como um falso 9. Em Nova Bahia eu fiz 9 gols jogando pelo lado, né, todos os meus gols foram jogando aberto. Então, eu sempre busco gols, sempre sou muito objetivo, né, nas minhas características de buscar o gol, dar uma assistência, mas eu tenho que ser sincero, eu joguei aberto, né, se precisar eu encaro, mas, cara, é muito fácil falar para você, né? Eu falo pelo meu histórico. Eu nunca fui de fazer 30 gols no ano, mas aonde eu passei eu fiz gols. Então acho que eu posso ajudar aonde o Carille achar melhor, com gols também. E eu queria que você falasse um pouquinho da Florida Cup, como é que você está encarando essa competição? Está todo mundo já entrosado, né? O time que vem aí com a base do ano passado, mas para você que está chegando, você vê aí já uma chance de entrar na equipe titular? Claro que tem muita coisa no ano, mas logo de cara, como é que você vê essa competição? No futebol, tudo, às vezes a gente planeja coisas e não acontecem, às vezes a gente não espera e a oportunidade vem. Então, comigo, chegando num time que é campeão brasileiro, eu tenho que pensar em estar cada dia melhor, né, fisicamente, e me preparar bem, porque eu não sei qual é a ideia do Carille, né, se posso jogar um jogo na Flórida, posso entrar no jogo, não sei qual é a ideia. Então, eu não coloco aí uma ansiedade muito grande, né? Nesse momento, estou focado na preparação mesmo. É claro que todo mundo quer jogar, então, se eu tiver mais minutos, vou procurar agarrar minha chance. Mas acho que não só eu, como a maioria pensa em fazer uma ótima preparação para conseguir aguentar bem esse ano. Júnior, aqui, você disse que atua mais pelos lados do campo. Em qual lado você se sente mais confortável? Então, eu já joguei pelos dois, né? Joguei um bom tempo fora pela esquerda. Esse ano eu joguei bastante pela direita. Então, para ser sincero, acho que vai depender muito de quem está jogando junto, né? Acho que no Corinthians, com os meias que tem, acho que facilita para quem está jogando nos lados. A bola vem para a esquerda como vem para a direita também. Então, isso não é uma coisa que é muito importante para mim. Muda um pouco o jeito de jogar, né? Pela esquerda você vai mais para o meio para arriscar o chute, pela direita às vezes você tenta uma jogada mais pelo fundo, por ser a perna boa, mas eu já joguei pelos dois lados, então isso para mim não faz muita diferença.
Você já falou sobre o seu histórico, 2012, torcida lá do Corinthians, no Japão. Quem é o teu ídolo do Corinthians e em quem você se espelha? Cara, o meu ídolo da vida, um deles é o Ronaldo, né? Então, o que ele fez, passou aqui, fez história também. E é um dos meus ídolos da vida, assim. Eu tenho outros que não necessariamente jogaram. Deixa eu ver. Eu gosto muito do... Eu joguei com o Marcelinho Carioca, né? Ele foi meu padrinho no futebol. Quando eu estava no Santo André, ele meio que, vou falar que me escalou, assim, né? Me adotou ali no Santo André, me colocou, falava comigo todos os dias, então eu já admirava muito ele jogando. E depois que joguei do lado dele também, né? Eu pude, estar do lado de um cara que eu admirava muito como jogador. Então, é um dos caras que eu admiro muito. Mas o Ronaldo, com certeza, é o meu ídolo maior. Júnior, aqui atrás. Você está falando em ídolo aí, você recebeu muitas perguntas em relação a jogar pelo meio por conta da ausência do Jô. Porque o torcedor está perdendo não apenas o goleador, o principal jogador do time, mas um ídolo também. E aí eu te pergunto, existe a chance, você já falou que pode jogar, mas já jogou, mas independentemente da função que você atuar, e daqui a pouco substituir esse lugar do Jô no coração do corintiano pelo que você pode apresentar na temporada que está começando? Então, vou ser sincero, eu confio no meu futebol, né? Eu vim aqui por mérito, o Carille assistiu os meus jogos, então eu quero escrever a minha história aqui, independente de ser no lugar de um do outro. Estou chegando hoje, ontem treinei hoje com o grupo, e eu acredito que eu posso fazer a minha história aqui sim, como eu passei em outros lugares aí. A maioria deles eu consegui ganhar títulos e deixar um nome, né, que mudou em alguma coisa, né, que marcou, né. Então o meu objetivo com certeza é esse, né, de passar aqui e conquistar um título. E, poxa, um atacante conquistando um título jogando, ele marca onde ele passa, né, porque tende a fazer gols, né, jogando pelo meio ou pela ponta. Então eu quero escrever a minha história, eu não quero substituir ninguém, né, e eu vou dar o meu melhor por isso. Júnior, aqui. Júnior, o fato de você ter sido procurado pelo Corinthians ou sondado pelo Corinthians, num período em que o Corinthians tinha o jogo consolidado no meio do Campeonato Brasileiro ali, isso te dá uma certa segurança de que a sua briga de fato não é na 9, na posição do 9, o fixo, e sim ali onde você fala, você deixou muito claro que é a tua função, você tem uma certa autoestima aí, de tranquilidade para começar essa temporada sem essa pressão de ter que entrar no lugar do jogo, não só na questão dos gols, mas principalmente na posição tática ali, mais fixa? Então, como você falou, né, quando teve um interesse, quando o Carille conversou comigo a primeira vez, não foi falar da posição de centroavante, né? Então eu tenho isso na minha cabeça, né? Se por um acaso ele precisar, nos treinamentos, né, na cabeça dele, a minha situação de jogar como centroavante pode ajudar o time, eu vou dar o meu melhor. E se for o melhor para o time, então as coisas vão fluir bem, né? Mas eu não tenho esse pensamento, tenho o pensamento de jogar, né, com certeza, mas se o Jô saiu ou não, eu já iria, né, vir para cá, e não era a ideia principal, né? Júnior, aqui à direita, tudo bem? A pergunta que eu te faço é em relação a um cara que jogou contra o Corinthians no ano passado, né? Atleta que defendia o Avaí, acompanhou o time à distância, né? Vendo através da gente também. Time recordista no primeiro turno, campeão brasileiro, campeão paulista, um trabalho do Carille surpreendente para a maioria das pessoas. Qual foi a sua opinião de fora, né? Como é que você enxergava esse Corinthians no ano passado? O que você pensava desse time? É um time muito organizado, né, mas taticamente perfeito para mim, com uma qualidade de toque de bola também muito boa, né? Um time que vira a bola de um lado para o outro muito rápido, uma boa transição não uma transição não, um bom toque de bola mesmo, mas não aquele toque de lento, assim, com objetivo, né? É um time muito objetivo. Então o Corinthians não foi campeão, o primeiro turno invicto à toa, né? É um time que não tinha muitas chances, mas ficava com a bola e sempre, acho que com 2, 3, era muito perigoso, né? Não era aquele time que fazia pela esquerda, pela direita, que era meio